Fala galera, Quinha chegando com mais uma questão e uma revisão, né? A gente não vai somente resolver a questão, a gente também vai revisar. A bola da vez agora é a nossa questão 111 da prova azul do segundo dia do Enem PPL 2020. É uma questão em que a gente vai trabalhar com cinética química. O Enem adora cinética química e geralmente, gente, as questões são tranquilas, são fáceis. Então, aproveita aí, beleza? A gente vai fazer essa questão e, como eu disse, a gente vai aprofundar, revisando um pouquinho mais. Porque se você quiser revisar para a prova do Enem, revisar para Química, para a prova do Enem, através de questões, tu chegou no lugar certo. Maratona aqui, ó, faz um KinhaFlix, maratona todas as questões, a resolução das questões aqui, que pode ter certeza que tu vai estar preparadíssimo para a próxima prova. Vamos embora. A questão dizia assim, gente. O peróxido de hidrogênio é um produto secundário do metabolismo celular e apresenta algumas funções úteis, mas quando em excesso é prejudicial, gerando radicais que são tóxicos para as células. Para se defender, o organismo vivo utiliza a enzima catalase, que decompõe H2O2, que é o peróxido de hidrogênio, em água e gás oxigênio. A energia de reação da decomposição, quando na presença e ausência da catalase, está mostrada no gráfico. Na situação descrita, o organismo utiliza a catalase porque ela faz o quê? Gente, vê só. O que é que eu noto aqui nesse gráfico? A gente nota aqui o meu reagente, que é o peróxido de hidrogênio, e aqui os produtos da decomposição desse peróxido de hidrogênio, água e gás oxigênio, beleza? O que é que a gente nota aí que ele me deu? Ele deu a reação sem a catalase, que é essa curva aqui, ó, de cima, beleza? E quando coloca a catalase, a gente agora vai seguir a reação pela curvinha de baixo. A gente mudou aí o caminho da reação. E o que é que eu mudei nesse caminho da reação? Galera, numa reação, né, nesse gráfico aqui de uma reação, em que a gente mostra a energia, entalpia, em função da coordenada da reação, você tem aqui reagente, você tem aqui, vamos supor, produto. Para o reagente chegar no produto, ele primeiro precisa ganhar uma energia. Essa energia que o reagente precisa ganhar até chegar lá ao topo é uma energia que a gente chama de energia de ativação. Energia de ativação é a energia que o reagente precisa ganhar até chegar aqui no topo do gráfico, que é o ponto mais energético, é o que a gente chama de complexo ativado. Esse complexo ativado ele é um intermediário instável entre o reagente e o produto. Ele não é mais o reagente, mas ainda não é o produto. E ele é instável porque ele é muito energético. Em toda reação, o reagente precisa ganhar uma quantidade de energia inicial, que é justamente essa energia de ativação, até o reagente chegar no complexo ativado para depois ele se transformar no produto. E aí, gente, dá para nós vermos nesse gráfico que eu desenhei que quanto maior for essa energia de ativação, mais energia o reagente precisa ganhar para vencer essa barreira. Consequentemente, mais difícil é da reação ocorrer. Resumindo, quanto maior for a energia de ativação, menor é a velocidade da reação, mais lenta é aquela reação. Então, se a gente conseguir diminuir essa energia de ativação, a gente consegue aumentar a velocidade da reação. E é isso que substâncias chamadas de catalisadores conseguem fazer. Os catalisadores, gente, eles promovem um caminho alternativo para realizar aquela reação, só que esse caminho alternativo ele tem uma energia de ativação menor, uma energia de ativação mais baixa e a reação fica mais fácil, ela ocorre mais rapidamente. Então aqui, ó, como seria se eu tivesse posto um catalisador? O reagente ele chegaria ao produto de uma maneira mais fácil. Repara que continuamos saindo do mesmo reagente, do mesmo ponto, chegando no mesmo produto, saímos do mesmo ponto, chegamos ao mesmo ponto. A diferença é só o meio do caminho ali. A gente agora fez esse processo com uma energia de ativação menor. Tá vendo que agora, para o reagente chegar aqui no topo dessa curva azul, eu vou precisar de menos energia. Eu diminuí aquela energia de ativação. Quem faz isso? O catalisador. Então, guarda na cabeça que os catalisadores, eles diminuem a energia de ativação e deixam a reação mais rápida. Eles aumentam a velocidade da reação. Na questão, ele mostrou justamente isso. Ó. Sem a catalase, a gente precisava chegar até aqui. Com a catalase, o caminho está mais fácil, é até aqui embaixo. Ele fez o quê? Diminuir a energia de ativação. Sem a catalase, a energia de ativação era essa verde aqui, concordam comigo? Do reagente até o topo do gráfico.
Com a catalase, eu vou desenhar a energia de ativação agora de laranja, do reagente até o topo aqui do gráfico com a catalase. Ou seja, houve uma redução da energia da ativação. É isso que o catalisador faz, por isso ele acelera a reação, gente. Gabarito da gente, letra A. É só tu lembrar isso, beleza? Quem faz isso é o catalisador. Nesse caso, a catalase aí era o nosso catalisador, a enzima. Lembrando que as enzimas são catalisadores biológicos. E ela quem fez esse trabalho de diminuir a energia de ativação para poder deixar a reação mais rápida, beleza? Agora vamos aproveitar e relembrar vários pontos sobre catalisador que a prova do Enem ama cobrar. Eu vou deixar aqui para vocês nessa playlist de resolução de questões do Enem outras questões de cinética química que também vão trabalhar com catalisador e vocês vão ver que é super importante você saber tudo sobre catalisador. Uma observação aqui que eu deixei para vocês, ó, que o catalisador ele não é consumido ao fim da reação. Ao fim do processo, a quantidade de catalisador que você vai ter é exatamente igual a que você tinha no início. Nunca esquece disso, o catalisador não é consumido, tá certo? Na reação. No fim, no início, tu vai ter a mesma quantidade de catalisador. Outra observação, gente, é que o catalisador ele nunca afeta o ΔH de uma reação. Ele não muda o ΔH da reação. Se a reação era endotérmica, continua endotérmica. Se era exo, continua exotérmica com ou sem catalisador. E ainda por cima não muda o valor mesmo do ΔH. Se era endotérmica com ΔH de mais 40 quilocalorias, com ou sem catalisador, vai continuar com esse ΔH de mais 40 quilocalorias. Essa é a ideia. Porque, gente, vê, no gráfico, o que é o ΔH da reação? O ΔH é a diferença de entalpia entre os produtos e os reagentes. Então, aqui, por exemplo, você teria a entalpia dos produtos e aqui a entalpia dos reagentes. Repara que com ou sem catalisador, o ΔH vai ser o mesmo, entalpia dos produtos menos dos reagentes. Porque o catalisador ele só muda o meio do caminho, ele não muda o início, ele não muda o fim, só muda o meio do caminho. Como tu está saindo do mesmo ponto, chegando no mesmo ponto, o ΔH vai ser o mesmo, porque o ΔH ele só depende do início e do fim, beleza? Então lembra, catalisador nunca muda o ΔH da reação. Outra coisa importante é que o catalisador ele não muda o rendimento. Tem muita gente que acha que o catalisador ele aumenta o rendimento de uma reação química. Não, o catalisador ele não aumenta o rendimento. Com ou sem catalisador, se você partir da mesma quantidade de reagente, você vai produzir a mesma quantidade de produto. Ou seja, o rendimento ele não foi alterado, porque tu partiu de uma mesma massa e vai chegar na mesma massa com ou sem catalisador, beleza? O rendimento só seria aumentado se, a partir da mesma massa, eu conseguisse produzir mais. O catalisador não faz isso não. Se a partir da mesma massa, tu vai chegar na mesma massa de produto, com ou sem catalisador, por isso não muda o rendimento, tá? Muita gente confunde porque se o catalisador acelera a reação, ele vai fazer com que a gente produza o produto mais rapidamente. Mas assim, você vai produzir a mesma quantidade, só que mais rápido, beleza? Não tá mudando a quantidade em geral. Se tu partiu da mesma massa de reagente, vai continuar produzindo a mesma massa de produto, por isso não altera o rendimento. Uma outra observação que a gente já viu nessa questão, né, inclusive fala disso, são as enzimas que são os catalisadores biológicos, beleza? E por fim, gente, lembrem-se sempre, catalisador ele não desloca o equilíbrio químico, não desloca o equilíbrio químico. Cai muito dizendo que catalisador desloca o equilíbrio. E eu sei que tu, aluno quimiquinha, não vai errar essa de jeito nenhum. Tu vai lembrar que catalisador não desloca não, beleza? Então é isso, gente. Nós resolvemos a questão, mas nós também revisamos um bocado de coisa sobre catalisador, que o Enem ama, não esquece disso não. Então continua praticando, continua assistindo aqui as resoluções, deixa teu comentário se você gostou, deixa teu like, pede outra questão, que aí eu posso resolver mais questões. É isso aí. Cheiro e até o próximo vídeo. Tchau!